Nós vamos dar início agora ao primeiro painel da manhã, que trata justamente de guerra comercial, mercado e oportunidade. Será que é hora de vender a soja? É hora de esperar? Isso para quem tem ainda a soja da próxima safra. Assim como o vice-presidente da Farsul mencionou aqui, qual vai ser o preço da próxima safra, a safra nova? Dados que os custos, muitos já sabem que estão mais elevados, puxados especialmente por uma cotação de dólar acima de R$4. Vamos começar então? Para esta rodada, eu chamo aqui para frente o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras Mercado, que pode se acomodar. Muito bom dia, que recebe os aplausos da nossa plateia. E eu também vou chamar aqui para participar do nosso primeiro painel, ele que é diretor do Simconsult, Leones Severo. Enquanto o Leones vai fazer a apresentação, nós vamos ouvir atentamente. Vocês podem ir enviando as perguntas para o celular e a gente vai começar as nossas discussões. Leones Severo, vem para cá, recebe as nossas saudações. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui, agradecer primeiramente a ProSoja e o Canal Rural por essa oportunidade, cumprimentar aqui as instituições presentes, não vou me alongar muito, não vou nominar para não me alongar muito, mas eu espero contribuir com vocês, com os produtores presentes e aqueles que nos assistem. Complementando, para quem não me conhece, eu trabalho há mais de 50 anos no mercado de soja, participei da primeira exportação de soja brasileira, participei da primeira venda de soja brasileira da origem para a China. Fui gerente comercial da empresa chinesa durante 10 anos. Trouxe a primeira empresa chinesa para o Brasil. Fui autor do projeto que implantou a soja transgênica no Brasil. Depois com segmentos, inclusive com discussões com o serviço de quarentena chinesa para confecção do certificado que deveria acompanhar os navios. E sou autor também de 2 livros, um chamado Soja porque fizemos o negócio da China e Como lucrar negociando soja. Também fui presidente de uma multinacional bastante importante no setor soja. Bom, vou tentar apresentar rapidamente aqui algumas situações que nos mostra a cadeia de suprimento global, que é muito favorável a nós produtores, principalmente ao Brasil, e tentar desmistificar muitas dúvidas que existem, principalmente no campo onde as informações não chegam da maneira mais correta. Esse aqui é a produção mundial, né, que acrescentou nesses 5 anos, acrescentou de 2012 a 2017, a produção mundial acrescentou 117 milhões de toneladas. E neste mesmo período, a China só importou 32,9 milhões de toneladas. Quer dizer, a China não é tão decisiva assim na demanda, no consumo mundial da soja. Tanto é que, com toda essa diferença, não sobrou muito estoque, como vou demonstrar a seguir. Esse aqui é o mesmo gráfico, só para justificar, né, é aberto. Esse aqui é a importação da China desde 1979, eu gostaria que vocês marcassem muito bem essa data, 97. Gostaria que vocês prestassem atenção nessa data. E essa aqui toda é a curva de importação da soja chinesa, que realmente é impressionante. Aqui, desde 2012 até agora, a produção mundial e o consumo mundial. Então, existe uma competição muito forte entre a oferta e o consumo. Coisa que não se demonstra muitas vezes em alguns relatórios internacionais, onde se aponta com um grande estoque mundial. Mas, com certeza, posso lhe adiantar que eu frequentei muitos ambientes no mercado de consumo, que a soja, realmente, tudo que se produz se consome. Esse aqui é o estoque de soja em azul, mostrado o estoque divulgado pelo USDA, né, para o fim desse ano, e o estoque real de acordo com as entidades agrícolas dos países, né? Nós vemos aí que aqui os Estados Unidos tem estoque de 11 milhões de toneladas para o fim desse ano. Mas a questão toda é o seguinte, que os Estados Unidos esse ano exportou 27 milhões de toneladas apenas para a China devido à guerra comercial,
quando no ano passado exportou 37, 36. Quer dizer, se a guerra comercial não tivesse acontecido, os Estados Unidos provavelmente exportaria mais 10 milhões de toneladas de soja, e o que acarretaria, o que resultaria num estoque completamente crítico, com um forte impacto nos preços. Quer dizer, essa guerra comercial, se favoreceu o Brasil de um lado, também prejudicou com relação aos preços, porque o impacto, a medida do estoque, a métrica do estoque é muito importante na formação do preço. Pois vocês vão ver aqui que a Argentina, né, mais de 30 milhões de estoque esse ano. A Argentina quebrou a safra, perdeu 20 milhões de toneladas, não tem esse estoque, então nós podemos deduzir que esse número do USDA não é correto. O Brasil também, com 24 milhões de toneladas nessa safra, não vai sobrar absolutamente nada. Segundo a Conab, são 566 mil toneladas de estoque no final do ano. Aqui está 1,6, mas o Brasil não vai ter esse estoque, já não tem agora. Se o Brasil tiver 8 milhões de toneladas no campo, ainda é muita soja, porque realmente a exportação está em ritmo muito acelerado e o processamento interno também é muito avançado, principalmente pelo biodiesel, que agora é o B10. Esse aqui é a repetição, mas apenas para o ano que vem, onde os estoques permanecem extremamente elevados. Ele já disse que a Argentina vai ficar com 34 milhões de toneladas. O milagre da Argentina diz que não é isso, que é 2 milhões e 10, 2 milhões e 600. O Brasil com 23 milhões de toneladas para o ano que vem, não sobra essa soja, não existe. E o mais impressionante é o estoque da China de 20 milhões e 700 toneladas, porque a China não tem estoques. Esse estoque que o USDA reporta, ele soma a safra chinesa com o estoque nos portos. Só que a safra chinesa, ela é toda destinada ao consumo humano e não deveria entrar nessa tabela de oferta e demanda mundial. Né? Então, já é alguma coisa que a gente tem que aprender, porque o estoque é fundamental na formação do preço. E se nós, produtores, tivermos uma conscientização que esse estoque não existe, nossa atitude será bem diferente com relação àquele temor que o preço pode cair. Esse aqui é, em vermelho, a importação da China desse ano e dos anos anteriores. É o destaque desse primeiro ano em vermelho. E essa elipse aqui mostra a dificuldade que a China vai passar agora sem comprar soja americana. Atualmente, tem muitos chineses visitando os produtores americanos, dizendo que eles precisam comprar 13 bilhões de toneladas de soja de janeiro de novembro a janeiro, e tem repercutido muito na mídia mundial, agrícola mundial, que os chineses estão, de alguma forma, tentando convencer os produtores americanos a que essa guerra comercial chegue a um acordo que volte a se negociar. Os americanos estão dando uma ajuda aos produtores, mas há muita reclamação, não compensa as perdas dessa guerra comercial. O mercado... Isso aqui mostra a condição do Brasil, a produção, a exportação e a industrialização. Nós podemos reparar ali naquela parte que está no retângulo, que o Brasil vai ficar mais competitivo para o mercado internacional, se distancia um pouco da indústria, e isso oferece também maior cuidado com relação à formação do preço. Essa aqui é a soja argentina, que muitos diziam, quando o Macri assumiu, que tinha grandes estoques. Impossível, a Argentina está aqui demonstrando a produção e o processamento, a exportação e os estoques, que são muito baixos. Nós podemos ver aqui que esse ano aqui a Argentina teve um grande prejuízo, uma grande perda de safra, que isso realmente, em condições normais, teria grande impacto no mundo, principalmente na formação dos preços, o que não aconteceu porque nós somos dominados por uma cultura que não nos pertence, e uma orientação que fica distante da realidade do mercado físico de soja. Esse aqui é um mapa de 45 anos do preço da soja. Nós tivemos alguns eventos importantes. No meu tempo, lá dos anos 60, a soja valia $3,20, ficava um mês sem movimentar em Chicago, de vez em quando mudava o preço, e depois, na grande crise do petróleo de 71 ali, 73, o preço foi a $12,80, foi uma coisa espantosa. Naquela época, todos os pioneiros, negociadores de soja do Brasil quebraram, porque venderam, nunca tinham visto aquilo, a soja
decolou de uma maneira tão surpreendente que eles continuaram vendendo e depois não tiveram como se recuperar. Grandes empresas, os principais, por exemplo, pioneiros do mercado de soja aqui quebraram naquela época. Foi muito lamentável. Depois tivemos uma série de... A soja apresenta alta variabilidade, né? Então, mas aqui tivemos um evento de destaque que foi de 1996 a 2002. Em 1992, a União Soviética era o contraponto dos Estados Unidos, né? Então, a União Soviética era a China de hoje no consumo mundial, na importância do consumo mundial. Em 1992, quando a União Soviética acabou, os Estados Unidos, na primeira renovação do Plano Agrícola, colocou um subsídio altíssimo para derrotar o mundo agrícola, né? Então, ele colocou um subsídio nessa fase, nesse intervalo, que a soja, que até ali tinha negociado 5 vezes abaixo dos $5, ela trabalhou depois de 97, 98, persistentemente abaixo dos $5, chegando a 4,01 em 1999. Então, vocês veem que isso aqui foi para derrotar o mundo agrícola, que existe essa competição, né? A hegemonia mundial, o domínio, ele é muito forte, né? A geopolítica, o domínio da agricultura, do alimento, ele é muito forte. E às vezes a gente não percebe muito isso, mas verdadeiramente é uma guerra branca, não declarada. Então, nós tivemos esse evento aqui, mas aqui também, como eu pedi para vocês marcar aquela data, 1997, foi aqui que a China iniciou a comprar soja. Foi aí que ela começou a construir indústrias, foi aí que ela começou a criar seus rebanhos com uma alimentação, com a dieta mais apropriada. Em 2002, quando a China viu que a soja começou a subir, porque acabou o plano americano, que é de 6 anos, vieram falar conosco. Então, nós fizemos o primeiro navio já em 93, 94, fizemos 10 cargas dos produtores brasileiros para a China, e de lá para cá também tivemos essa relação muito forte, onde, de alguma forma, a gente contribuiu muito para que a China aprendesse a comprar nossa soja. E nós hoje somos uma fazenda da China e nós não podemos abrir mão desse grande cliente, agora estamos beneficiados, que eles só vão comprar nossa soja, mas o que eu quero chamar a atenção do produtor é que eles têm que ter a conscientização que Chicago não é a maior referência na formação do preço. Nós temos que fazer um aprofundamento, porque aquele padrão comercial que vivemos até agora acabou. O produtor tem que tirar Chicago da cabeça e tem que saber do mercado o que acontece. O produtor 90% dos produtores brasileiros vende na moeda real. O que acontece quando você vende na moeda local? Você despreza o preço em dólar. Em 2015 nós tivemos a soja caindo para 8,50. Por quê? Porque os produtores brasileiros venderam, houve um avanço na taxa do dólar, desvalorização do real muito forte, de agosto até janeiro de 2016, e o produtor brasileiro vendeu 60 milhões de toneladas em 2 meses. Derrubou o mercado de Chicago, porque todo o volume negociado daqui do interior, toda a venda negociada aqui no mercado interno, que seja, ela corresponde a uma venda do mesmo volume em contratos futuros na Bolsa de Chicago, que fazem o hedge. Então, despejar 200 milhões, 50 milhões, 60 milhões de toneladas no mercado de Chicago, que está um pouco marcado porque tem sido administrado pelo USDA, de acordo com os relatórios do USDA, então nós ficamos muito prejudicados. Esse ano se repete o mesmo fenômeno. Nós, de abril a maio, o produtor brasileiro vendeu 50 milhões de toneladas. Ora, a safra, quando é colhida, ela é total, plena, a oferta é plena. Mas a demanda, o consumo, ele é parcimonioso, ele se desenvolve no período. Não adianta você querer vender 50 milhões de toneladas num período tão breve, por que você vai fazer? Vai deprimir o preço e vai estender o prazo de pagamento, como tem acontecido. Então, estamos perdendo algumas condições por essa falta de controle. E outra coisa, a soja é dolarizada, a soja tem que ser negociada em dólares. Se vocês buscarem o preço em dólar, vocês vão ter preço muito melhor do que vocês têm agora. No preço sintético agora, a soja nunca caiu dos 10 dólares. Mas se o produtor brasileiro, aqui o pessoal falou, mas o insumo está caro. Se o insumo estiver caro, o produtor brasileiro vai buscar a recuperação do preço. Porque se o produtor brasileiro disser hoje, se reunir e disser, nós só vamos vender a soja a 12 dólares, eles vão vender a 12 dólares. O produtor agora, com essa queda, não vou vender a 8 dólares nem a 9, eu quero vender
a 10,50, 12, como chegou ao mercado, no preço sintético, na formação do preço entre Chicago e o prêmio. Então o produtor demanda, é um fator de mercado, o produtor brasileiro. E nós somos desorganizados. Se o produtor fizesse uma união, uma discussão de aprofundamento, se olhasse a ProSoja com uma representação forte para esse desempenho comercial, nós teríamos um melhor resultado. Isso aqui é a classificação da lei da oferta, as divisões clássicas, né? Isso aqui está no meu livro, Como Lucrar Negociando Soja, e uma percepção bastante acurada do que é realmente o intervalo de negociação. E a soja? Opa! Esse é o intervalo correto da soja. Esse ano nós nunca baixamos de 10,50. Chicago baixou porque ele já não é a referência maior. Mas Chicago nunca baixou e se aproximou do lado alto do intervalo, que era 12,50. Lá no início de abril, nós tínhamos 10,30 em Chicago, com prêmio de $2 por bushel acima de Chicago. Nós chegamos a 12,30 em Chicago. Então, essa é a referência, mas não adianta ficar assim, quando é que Chicago vai subir? Chicago já subiu através do prêmio. É o preço sintético que hoje tem que se prestar atenção, né? Então, essa conscientização produtora é um aprofundamento que eu solicito até a ProSoja fazer nos outros eventos, porque é muito importante para nós. Esse aqui é o milho também, é um outro evento interessante, porque o milho ele produz 1 bilhão e 60 milhões de toneladas, mas nos últimos anos vocês podem ver que a barra laranja tem ultrapassado a azul. A azul é a produção e a laranja é o consumo. Então, nesses anos aqui, nos últimos anos, desde 2012, a produção cresceu 178 milhões de toneladas. Mas a consumo cresceu 220. Então, principalmente a China, que tem uma forte... Há 2 anos, um ano atrás, disseram que a China tinha grandes estoques de China, de milho, uma coisa que ia jogar no mercado, que ia derrubar o mercado. Não era verdade. Eu, quando cheguei na China, em 2002, a China produzia 90 milhões de toneladas e tinha um estoque de 124 milhões de toneladas. 10 anos depois que eu saí de lá, a China produzia já 200 milhões de toneladas e tinha um estoque de 70 milhões. E continua assim. Hoje a China, eu vou mostrar para vocês aqui o estoque. Olha aí, esse é o estoque de milho. Vocês vão ver o estoque da última. A última é a China, que tem o estoque, está perdendo estoque já há 3 anos. A China está perdendo esse ano mais de 25 milhões de toneladas em estoque, porque a produção não está atendendo. Não é que a produção reduziu, a produção tem se mantido a 225 milhões de toneladas, mas o consumo ultrapassou. Ainda mais esse ano, que a China usava mais farelo de soja na formulação de rações para os suínos, e agora diminuiu um pouco o farelo de soja pela escassez e aumentou a participação do milho. E o milho está sendo super consumido e também tem muitas indústrias de etanol na China hoje. Então é uma coisa para se prestar atenção, que a China se tornará um grande importador de milho. Já está comprando milho da Ucrânia nesses dias. Isso aqui é a ilustração para saber que a rota dos navios do Golfo do México para a China é a mesma que passa pelo sul da África. Isso aqui nos dá uma vantagem de $10 de diferença. Se o navio daqui de Santos sai com $34 de frete por tonelada, de lá sai com 45. Então nós já temos aí um ganho. Não passa no canal do Panamá. O canal do Panamá é muito caro, encarece muito. Então eles preferem fazer essa rota que é. E depois tem os portos do Pacífico dos Estados Unidos que chegam na China também. Esses aqui tem 21 dias, aqui leva 40 dias, aqui leva 21 dias, mas o preço da soja lá é bem elevado e nem compensa porque é de má qualidade e está nas regiões mais acima do cinturão norte dos Estados Unidos. Só aqui demonstrando que a China vai aumentar de 2018 a 2027, isso é do próprio OCDE, vai ter que aumentar a sua importação em 143 milhões de toneladas. Hoje ela participa com 64% da importação da soja no mundo e
participará com 70%. Eu só queria falar aqui uma coisinha, o rebanho americano, o rebanho chinês. Isso aí é a produção de suíno na China. A China tem 54% do rebanho mundial. Ela tem quase 700 milhões de cabeça. E tem o alimento principal, depois vem o frango, mas aqui vem o frango, aqui os Estados Unidos é muito mais frango do que suíno, o frango é em laranja, e aqui nós temos a OCDE, que são 93 países, e então aqui na marca que também tem um consumo de suíno maior. Aqui é para mostrar para vocês apenas que isso aqui é alimento por quilo produzido de suíno. O Brasil tem a melhor tecnificação dos rebanhos. O Brasil gasta menos alimento por 1 quilo de produção de suíno. Isso aqui é uma pocilga na China, que são de 13 andares, agora numa remodelação. E aí encerro devendo alguns comentários a mais. Muito obrigada, Leone Severo. Pode se acomodar. E a gente vai começar agora o nosso painel. Lembrando vocês que estão aqui conosco que são muito bem-vindas as perguntas, as dúvidas que queiram fazer pelo WhatsApp do Canal Rural. Vocês que nos assistem em casa também pelo 11 98524 0073. Leones, eu vou tomar liberdade aqui de revisar alguns dos pontos do que você trouxe e, na sequência, a gente vai ouvir o Luiz Fernando para começarmos o debate. Qualquer incorreção, peço que você me corrija. Mas, em linhas gerais, o que você apresentou para a gente foi estoques mundiais que você considera que eles não existem nas proporções que foram ali apresentadas pelo USDA e fez um alerta de que deve faltar soja no Brasil até o final do ano. Também disse que o ideal é vender em dólar para aproveitar o atual momento. Indicou que há necessidade de um controle da venda para que o produtor consiga aproveitar os picos de preço e disse que se o insumo tiver mais caro, o produtor vai buscar preços mais altos e ainda concluiu dizendo que Chicago, ao longo do tempo, está perdendo a referência. É isto? Só queria complementar uma partezinha. Pois não. Que quando o produtor avança com a oferta, ele perde preço. E quando ele deixa a demanda avançar sobre ele, ele ganha preço. E nós temos feito o contrário, nós estamos avançando com a oferta, né? O que eu digo em dólar é o seguinte: nós negociando em dólar,